Olá, gostaria de fazer um agradecimento aqui ao professor Eustáquio Presley por ter me ajudado no meu canal. Eu já fiz um canal, apaguei, mas agora eu tenho outro, não vou apagar. E eu gostaria de agradecer ao professor Eustáquio, essa pessoa maravilhosa que é um canal grande, né, com muitos inscritos, mas não é por isso que ele deixa de dar atenção ao canal pequeno. Pelo contrário, o professor Eustáquio Presley, o canal dele é grande, mas ele dá atenção ao canal pequeno e ajuda. Então, professor Eustáquio Presley, eu sou ciente de que você é uma pessoa que ajuda muito os canais pequenos. Estou por dentro, vejo tudo aí. Então muito obrigado, professor Eustáquio Presley, nota 10, canal maravilhoso. Tem de tudo. Tem tudo sobre religião. Tudo, se você quiser saber sobre religião, tudo, lá tem tudo, sobre Adão e Eva, o Gênesis, tudo sobre religião no canal do professor Eustáquio você encontra. E tem uma coisa, lá é a verdade, porque é baseado em estudos, na ciência, como ele mesmo fala. Os vídeos do professor Eustáquio Presley, um homem formado, um homem que tem a capacidade de falar o que ele fala. Então ele fala porque ele sabe. Ele fala porque ele sabe, porque estudou. Então, é, você que não tem conhecimento sobre religião, quiser dar uma olhadinha no canal do professor Eustáquio Presley, ele fala tudo sobre religião. Então, os vídeos dele é tudo, como ele mesmo fala, é baseado na ciência, na antropologia, na história, na sociologia e na ciência. Então, canal maravilhoso do professor Eustáquio Presley. Dê uma olhadinha. Se não gostar, não gostou. E se gostar, vai adorar. Se você olhar, você vai gostar. Então, lá tem tudo. Professor Eustáquio Presley. Nota 10 para o canal, para o professor Eustáquio Presley. Um abraço e até mais. It's now or never. Come home, me child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love, won't wait. It's now or never. Come home, me child. Kiss me, my darling. Midnight tonight, tomorrow will be too late. It's now or never, my love, won't wait. Bom dia! Hoje são 6 de julho de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou trazer para o quadro mais um comentário, mais uma explanação feita por um internauta. Aqui, neste canal, você tem espaço. Escreva, escreva bastante. Escreva, porque seus comentários, suas explanações serão analisadas aqui no quadro. Então vou trazer mais um comentário. A garganta está muito irritada ainda pela secura de Brasília nessa época. Vou trazer mais um comentário do internauta o Plauto Leal. Vamos analisar o que ele escreve. Antes, vou fazer o que sempre venho fazendo, não é? Vou ler aqui os nomes das pessoas que apresentaram atestado de vida em meu vídeo de ontem com o título Anjos levam comida para Jesus. 21 pessoas, 21 apresentaram atestado de vida. Essas aí continuarão recebendo seu salário, sua aposentadoria, melhor dizendo, pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Então vamos aí, um abraço para Samuel José, Antônio Carlos Bernardo, o Paulino, Ângela Oliveira, que mora em Belo Horizonte,
José Hermes Rodrigues Alves, a Jana, que não é a Janja, a Nádia Soares, AGN, José Carlos Vieira, Ademar Machado, Edu, RC do canal RC Papel Aceita Tudo, Everaldo Chapéu, Volmar Quadros, Antônio Souza, o Henrique Agostinho Silvério, que é um excelente profissional na área do desenho, o Daniel Rodrigues, José Ribeiro, o Plauto Leal e o Elisandro e a Edilina Vieira, cearense, que mora em Trairi, no estado do Ceará. Então vou trazer aqui para o quadro o comentário feito pelo Plauto Leal e vou fazer referência a este livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Sigmund Freud. O livro aqui, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que ele se refere é a religião. Então vou fazer aqui uma menção a um texto aqui de Freud, comparando aí com a afirmação do Plauto Leal. Então vamos lá ao quadro. Vamos acima aí, à esquerda, lá acima. Plauto Leal. O Plauto mora em Crato, no estado do Ceará, bem pertinho de Juazeiro do Norte. Ele foi um cristão católico fervoroso. Um adepto do cristianismo, adorava as doutrinas do cristianismo, só que ele resolveu estudá-las. E aí começou a desconfiar, e hoje ele não é mais um cristão católico, ele não é mais um defensor das doutrinas do cristianismo. Plauto Leal. Então ele, ontem, no vídeo de ontem, ele escreveu aí o que está no quadro. Então vou ler aqui na íntegra. Vamos lá. Ele escreve assim, entre aspas: os cristãos enchem a boca para dizer que Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Mas olha aí, Deus interferindo. Sempre aparece um anjo para salvar os seus servos. Quantas pessoas todos os dias morrendo, vítimas de bala perdida, vítimas de atropelamento, vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte, e nenhum anjinho safado aparece para salvar essas pessoas. Gente, o que o Plauto Leal escreve aí é a mais pura verdade. Cristãos por aí enchem a boca realmente para dizer que Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Livre-arbítrio é aquela livre escolha que uma pessoa pode fazer. Livre-arbítrio é isso, livre-arbítrio. A pessoa tem a liberdade de escolher. Por exemplo, uma pessoa está pensando em matar outra. Essa pessoa que está pensando em matar outra tem o poder de escolha. Ela escolhe, vou matar ou não vou matar. Entendeu? Então, livre-arbítrio é aquela liberdade de escolha. Uma pessoa pode escolher ir a um cinema ou a um teatro. Ela é livre para escolher isso aí. Ela é livre para escolher se vai matar ou não vai matar alguém. Então, é o poder de decisão. Se a pessoa mata, será punida, mas ela teve o poder de escolha. Ela escolheu entre matar ou não matar. Então, livre-arbítrio é isso aí. Pois bem, aí o Plauto Leal, ele fica revoltado. É porque na Bíblia os anjos agem para salvar ali, pessoas na Bíblia. E na vida real isso não acontece. E você vê aí, ele diz que vítimas aí de atropelamento, crianças, envolvendo crianças, que dói mais ainda, crianças aí
que são atingidas por balas perdidas, né? Principalmente no Rio de Janeiro, a gente vê isso com frequência, né? Ele diz aí, vítimas de latrocínio, e ele explica o que é o latrocínio. Latrocínio não é homicídio, latrocínio é outro crime. É o crime quando aí roubo seguido de morte. Você mata a pessoa para roubar. Aí já é outro crime aí o nome, latrocínio. Entendeu? Então ele fica revoltado, porque na Bíblia os anjos aparecem sempre para salvar ali, na Bíblia. Na vida real, não. Isso aí deixa o Plauto Leal aí, até mesmo, entre aspas, com raiva, né? Aí ele diz aí, ó, que nenhum anjinho safado, pilantra, aparece para salvar essas pessoas na vida real. Entendeu, gente? Então vamos analisar isso aí, que é importante, certo? Então veja o quadro abaixo aí. Eu coloquei, ó, anjos. E aí, Bíblia, anjos na Bíblia, e aí a vida real. Anjos na Bíblia, veja o quadro aí. Os anjos na Bíblia aparecem. Eles falam, eles conversam ali, estão presentes, batendo um papo com as pessoas, entendeu? Os anjos na Bíblia. Só que aí na vida real, veja aí, eles não aparecem, os anjos. Não aparecem para salvar ninguém. Entendeu? Por que isso? Por que eles aparecem na Bíblia? E por que eles não aparecem na vida real, hein? Simples, porque não existem anjos, deuses, anjos, demônios, almas, espíritos, bicho-papão, Papai Noel, são seres criados pelo homem. Só aparecem, só ganham vida em livros de ficção. E a Bíblia está repleta de lendas. A Bíblia está repleta de lendas e histórias inventadas por escritores hebreus. Entendeu? Então a Bíblia está repleta de lendas. Então nas lendas os anjos aparecem. É por isso que eles aparecem na Bíblia. Entendeu? Já na vida real não aparecem, porque são seres fictícios, são seres imaginários, criados pelo homem. Você nunca viu na história do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, um anjinho sequer aparecendo, um Deus sequer aparecendo. Você não vê, porque são aí histórias reais e não histórias imaginárias. Entendeu? Então é isso. Anjos aparecem na Bíblia, mas não aparecem na vida real. Veja o quadro aí. Muito bem. Vamos agora aí ao meio do quadro. Lá acima, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O Freud nasceu numa família judia. Os pais eram adeptos do judaísmo, os pais de Freud. Tentaram passar isso para o Freud, mas ele era muito inteligente, não preso a fantasias e não aceitou jamais aí a crença dos pais. E o Freud estudou profundamente a Bíblia. Sigmund Freud nasceu em 1856 e faleceu em 1939. No final, quase no final aí, no início da Segunda Grande Guerra Mundial, 1939, né? Que foi de 1939 a 1945. Então ele faleceu ali no início da Segunda Grande Guerra Mundial. Quase que Freud ia ser pego pelo Adolf Hitler. Adolf Hitler odiava os judeus. Quase que ele pegou o Freud e transformaria Freud em carvão. Muito bem. Na página 88 do livro O Futuro de uma Ilusão, Freud diz assim: isso aí vai explicar aí o descontentamento do Plauto Leal. Porque o Plauto Leal, no início do artigo dele, ele diz assim: os cristãos enchem a boca para dizer que Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Mas olha aí, Deus interferindo. Então, para explicar isso aí, Freud traz aí o texto na página 88. Ele diz assim: nenhum homem racional
se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Viu aí? O que é que o Freud está dizendo aí? Ele diz que nenhum homem racional, um homem que usa o cérebro para raciocinar, ele diz aí, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em qualquer assunto, e nenhum homem racional se contentará com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Viu aí? Agora ele diz que o homem religioso, veja aí, olha o que ele diz aí, ó, ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Então veja, quando um homem se apega ao sagrado, a uma religião, aí o homem muda. Ele passa a ficar contente com fundamentações miseráveis, o que não ocorre com um homem quando age racionalmente. Entendeu? É isso aí que o Freud quer dizer. Explicando melhor, veja o quadro aí. No quadro, a palavra homem aí, ó. Aí eu fiz uma divisão. Homem racional e um homem religioso. O homem racional, ele só se contenta, veja no quadro, com fundamentações lógicas, com fundamentações racionais. Já o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis, que não encontram resistência alguma. Fundamentações miseráveis, anêmicas, muito fracas. É isso aí que quer dizer o Freud. Entendeu, gente? O homem racional não se comporta levianamente, já o homem religioso sim. O homem racional só se satisfaz com fundamentações lógicas, com fundamentações que resistem a uma análise lógica. Já o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis, que não resistem a uma análise lógica. É por isso que as pessoas religiosas não dizem coisa por coisa. E isso é uma verdade. Veja agora aí, vamos analisar isso. O texto aí do Plauto Leal. Ele diz aí no início, os cristãos enchem a boca para dizer que Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Só que os cristãos também dizem o contrário. Vamos ver aí, abaixo, veja aí no meio. Cristãos. Então, cristãos, veja como os cristãos não dizem coisa por coisa. Um universo de cristãos dizem assim, que Deus interfere no livre-arbítrio. Já outro universo de cristãos diz também que Deus não interfere. Então veja, quando eu digo que Deus interfere no livre-arbítrio, eu não posso de forma alguma dizer que Deus não pode interferir no livre-arbítrio. São coisas aí que se anulam ao mesmo tempo. Ou você diz, Deus interfere no livre-arbítrio, ou você diz, Deus não interfere no livre-arbítrio. Só que os cristãos, como eles fazem uso de fundamentações miseráveis, eles dizem ao mesmo tempo as duas coisas, o que não pode acontecer. Então veja, cristãos dizem que Deus interfere no livre-arbítrio quando a vítima escapa. Quando uma pessoa escapa de um acidente qualquer, aí o cristão diz, Deus interferiu para me salvar, porque ele foi salvo. E agora, quando o cristão morre, aí alguém diz, ele morreu assassinado porque Deus não pode interferir no livre-arbítrio do criminoso. Entendeu? Então o cristão, ele não diz coisa por coisa. É o que diz o Freud aí. Ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Veja, quando um cristão escapa por exemplo, de uma tentativa de homicídio,
ele leva um tiro, um cristão, e escapa, ele diz que Deus interferiu para salvá-lo. Então Deus aí interferiu no livre-arbítrio. Aí quando um cristão morre assassinado, aí alguém da família diz que ele morreu porque Deus não pode interferir no livre-arbítrio do criminoso. Entendeu? Quando você diz que Deus interfere, você não pode jamais dizer que Deus não interfere, ou uma coisa ou outra. Só que o cristão, como ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, ele usa aí as duas afirmações que são contrárias. Entendeu? É simples entender isso, gente. Aqui o objetivo não é ferir a crença de alguém, é apenas analisar aí a doutrina religiosa, não é? Então veja, tudo explicadinho aí, entendeu bem? O Plauto Leal diz lá no início que os cristãos enchem a boca para dizer que Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Só que existem cristãos também que dizem que Deus pode interferir no livre-arbítrio. Entendeu? O Plauto Leal aí está de parabéns. Então, quando um cristão diz que Deus, veja lá o Plauto Leal no início, quando um cristão diz que Deus não pode interferir no livre-arbítrio, esse cristão, por incrível que pareça, não conhece a própria Bíblia. Os cristãos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, só que eles não estão nem aí para a Bíblia. Quase ninguém lê a Bíblia no universo cristão. Eu digo isso com experiência própria na minha casa. Minha mãe teve 19 filhos, 19. Nenhum deles leu a Bíblia, apenas um leu a Bíblia, estuda a Bíblia, eu, que sou ateu. Entendeu? O que acontece em minha família muda apenas de endereço. Acontece também em todas as famílias. Ninguém lê a Bíblia. O cristão deveria ter a obrigação de ler a Bíblia, mas eles não estão nem aí para a Bíblia. Apenas dizem da boca para fora que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles não têm ideia do que estão afirmando. Entendeu? Então é isso. Quando um cristão, você que está assistindo a esse vídeo agora, quando você diz que Deus não pode interferir no livre-arbítrio, você está afirmando uma loucura. Você está indo contra a própria Bíblia. Porque a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nas lendas bíblicas, Deus sempre interfere para salvar seus fiéis. Entendeu? Então, grave bem. Você que está assistindo a esse vídeo, se você for um cristão, nunca mais diga que Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Nunca mais diga isso. Não acredite em pastores evangélicos. Porque quando você diz que Deus não interfere no livre-arbítrio, você está comprovando que não conhece a Bíblia. Porque na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, Deus interfere no livre-arbítrio. E vamos aí dar alguns exemplos. Veja no quadro acima à direita, Bíblia. No livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, veja aí, está escrito assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Viu aí? Na Bíblia, Deus interferindo no livre-arbítrio. O que é isso aí, essa lenda? Já expliquei isso aqui em outros vídeos, não é? O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Num certo dia, ele invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, entrou em Jerusalém, destruiu muitas coisas em Jerusalém, estuprou muitas mulheres em Jerusalém, levou bens de Jerusalém e ainda levou vários hebreus presos para a Babilônia. E Deus algum apareceu para salvar ninguém. Anjo algum apareceu para salvar alguém. E aí, lá na Babilônia,
O rei Nabucodonosor, depois, com vários hebreus presos lá, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, por exemplo, na lenda, aí o rei Nabucodonosor fez uma imagem, um deus de ouro, e obrigou todos a adorarem o deus de ouro. E aí na lenda, os hebreus Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram a adorar essa imagem. Eles adoravam o Deus Javé da Bíblia, que é o mesmo Deus do pastor Cláudio Duarte, entendeu? E aí o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 hebreus na lenda, não adoraram a imagem do Deus feito pelo rei Nabucodonosor. E aí os 3 foram jogados numa fornalha de fogo ardente, um fogo intenso, um fogo maior do que aquele quando explode um tanque da Petrobras. E ali o rei Nabucodonosor jogou os 3 hebreus, repito, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo para que eles morressem queimados, entendeu? E aí o que acontece na lenda? Deus interferiu no livre-arbítrio aí do rei Nabucodonosor. Deus interferiu no livre-arbítrio, mandou um anjinho e esse anjinho salvou os 3 hebreus. Viu aí? Se Deus não tivesse aí interferido no livre-arbítrio, os 3 hebreus teriam morrido ali queimados, não é isso? Mas não, Deus interferiu, Deus agiu para salvá-los, os 3 aí. Entendeu, gente? Então, um cristão não pode dizer que Deus não pode interferir no livre-arbítrio, porque na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o Deus hebreu interfere. E aí está um exemplo. Daniel, capítulo 3, versículo 28. Você quer mais um exemplo de que Deus interfere no livre-arbítrio? No mesmo livro, veja aí no quadro. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Está escrito assim, veja. O meu Deus enviou o seu anjo, olha aí, e fechou a boca aos leões. Mais uma prova aí de que o Deus hebreu interfere no livre-arbítrio. Quem diz isso aí, em Daniel capítulo 6, versículo 22, é o próprio Daniel na lenda, dizendo aí ao rei Dario. O rei Dario mandou que Daniel fosse jogado na cova dos leões, porque o Daniel estava orando ao Deus Javé quando era proibido. Então, o Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões não fizeram mal algum ao Daniel, na lenda. E aí o rei Dario pergunta: o que aconteceu, Daniel? Que você está vivo, não foi comido pelos leões. O que aconteceu, meu amigo? Aí ele disse, ao rei Dario: ora, rei, o meu Deus, veja aí, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Ou seja, Daniel foi jogado na cova dos leões para morrer, para ser comido pelos animais. Só não foi por quê? Porque o Deus hebreu interferiu. Deus hebreu, o Javé, interveio, enviou o anjo dele para salvar Daniel. Viu aí? Então você, cristão, que está assistindo a esse vídeo, nunca mais diga que Deus não pode interferir no livre-arbítrio de alguém. Olha aí, Deus interferindo no livre-arbítrio do rei Dario. Daniel ia ser morto, ser comido pelos leões. Não foi porque Deus apareceu e salvou Daniel, enviando um anjinho. Entendeu? Outro exemplo aí, já no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19. A mesma coisa, Deus interferindo no livre-arbítrio aí. Veja, diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e continua. O que é isso aí? Novamente, Deus interferindo
no livre-arbítrio. Aí, nessa lenda, o apóstolo Pedro e outros apóstolos estavam pregando ali o evangelho. E naquele tempo não havia liberdade religiosa como há hoje. E aí o que aconteceu? O apóstolo Pedro e seus colegas, alguns, foram presos, jogados no cárcere, presos. E o que aconteceu? Quando foi à noite, a cadeia estava lotada de guardas lá, diz a lenda. E ninguém viu, nenhum guarda viu um anjinho, desceu do céu, entendeu? Com as asinhas dele, entrou no presídio, no cárcere, e abriu as portas, não tinha nem a chave. Ele, o anjinho, especialista em abrir fechaduras, ele abriu as portas do cárcere, soltando os cristãos que estavam presos. Olha aí. Mais um exemplo aí, Deus interferindo, agindo, olha aí, interferindo no livre-arbítrio. A autoridade lá, policial, entre aspas, né, mandou prender Pedro e seus apóstolos. Foram presos. E aí eles continuariam presos, só que apareceu um anjo enviado pelo Deus hebreu, o Deus Javé, e esse anjo salvou aí os cristãos da cadeia, viu aí? Um anjo aparecendo para salvar cristãos. Ou seja, Deus novamente aí interferindo no livre-arbítrio da autoridade lá na Palestina, entendeu? É isso aí, gente. Então veja, quando o cristão diz que Deus não pode interferir no livre-arbítrio, esse cristão não conhece a Bíblia. Não conhece, dá pena, dá dó, não conhece a Bíblia. Então vamos aí mais exemplo embaixo, na vida real. Aí sim, veja aí no quadro, na vida real, aí sim. Na vida real, seres imaginários não aparecem, deuses não aparecem, espíritos não aparecem na vida real, Papai Noel não aparece, bicho-papão não aparece, mula sem cabeça não aparece, anjos não aparecem. Ninguém jamais viu um anjo, ninguém jamais conversa com anjo na vida real. Por quê? Eles não aparecem na vida real? Porque não são seres reais, são seres imaginários, criados pelo homem. Só aparecem em ficção, em livros religiosos, em livros infantis, em filmes, principalmente de Hollywood. Aí aparecem deuses, anjos, demônios, Papai Noel, entendeu? Porque são obras de ficção inventadas pelo homem. Então, obras de ficção inventadas pelo homem, esses seres aí aparecem, mas não aparecem na vida real. Veja o quadro aí, um exemplo. Abaixo, à direita, na vida real, veja aí. Crianças, eu boto crianças logo, gente, porque quando uma criança morre, olha, é pior do que a morte de um adulto, não é? A gente sente mais pena, mais dó, não é? Quando é criança. Então eu coloquei criança aí, veja. Na vida real, crianças morrem por afogamento. Isso é comum. Isso é comum, gente. Ó, nessas mansões aí, com muitas piscinas, mansões, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Brasília, muitas crianças morrem afogadas. Elas vão engatinhando, ainda não tem nem 2 anos de idade, vão engatinhando, aí caem na piscina, não tem consciência a criança. A criança não sabe o perigo que corre. Aí a bichinha vai e cai na piscina, morre. Morre. Aqui em Brasília, isso é comum. Criança aí morrer afogada em piscina aqui em Brasília, em mansões. É um desastre para os pais. E aí, quando uma criancinha está engatinhando em direção a uma piscina, o perigo está ali, ela não sabe, a criança. Não aparece um anjo, cara, para segurar essa criança. Não aparece. Mas apareceu para salvar Sadraque, Mesaque e Abednego, olha aí, e o Daniel. E o apóstolo Pedro também, ó. Então o anjinho aparece na Bíblia, porque é lenda. Aqui não, na vida real, não aparece. Aí a criança vai engatinhando,
morre. Não aparece um anjo para salvar essa criança. Por quê? Porque não existe na vida real. Outro exemplo aí no quadro: crianças morrem ao caírem de edifícios. Isso também é comum. Agora, recentemente, caiu uma lá em Pernambuco, né? No apartamento lá. No apartamento, a mulher lá deixou a criança sozinha no elevador. A criança foi, uma criança negra, um menino, escalando lá, foi lá para cima, o elevador, ele desceu e de lá ele caiu, um menino. Todo mundo sabe disso aí, na televisão, apareceu na televisão, né? Então veja, o bichinho caiu, cara, morreu no choque com o piso. Uma criança, um menino negro, caiu lá de cima, não apareceu um anjo sequer, cara. E esse anjo salvou Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque aí é lenda, Sadraque, Mesaque e Abednego é lenda. Anjo aparece em lenda, mas não aparece na vida real. Outro exemplo aí, ó. Pronto. Crianças morrem carbonizadas. Isso é comum. Isso é comum. Se você colocar aí no Google, crianças mortas em incêndio, vixe, isso é comum. É mais comum do que bacalhau em Semana Santa. Crianças morrendo carbonizadas no fogo. O anjo apareceu para salvar o Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, mas não aparece para salvar uma criança que morre queimada lá em Sobral, minha terra, no Ceará. Não aparece um anjo para salvar uma criança que morre no Rio de Janeiro, carbonizada no fogo. Não aparece. Por quê? Porque é um ser imaginário, não existe na vida real. Se não existe na vida real, é um ser imaginário, ele não tem eficácia, ele não atua na vida real. É simples entender isso. Outro exemplo aí embaixo, no quadro: crianças morrem atingidas por balas perdidas. O Plauto Leal colocou isso aí no texto dele, ó. Crianças morrem atingidas por balas perdidas. Também é comum, principalmente no Rio de Janeiro. Quase todos os dias você vê isso aí no Rio de Janeiro, né? Ali, policiais trocando tiros com bandidos, né? E sempre uma bala perdida ali atingindo crianças. Crianças que são seres, né? São seres inocentes, mortas ali por balas perdidas. Não aparece um anjo, cara. Nem para um anjo não aparece para salvar uma criança dessa. Por quê? Porque anjos não existem, não aparecem na vida real. Eles só ganham vida, ação, quando eles estão em textos de ficção, lendas, aí sim, em livros religiosos, como a Bíblia, repleta de anjos salvando alguém. Entendeu? Porque ali são lendas, histórias inventadas. Aí esses personagens ganham vida, mas na vida real não. Então aí, mais um vídeo, né? E muito obrigado ao Plauto Leal pela belíssima explanação aí. E é assim, aqui você que está assistindo a esse vídeo, você tem espaço. Esse canal aqui é meu, mas é seu também. Então escreva o que você quiser escrever, que vou trazer para o quadro aqui seu texto. Mais um vídeo e muito obrigado.